O que eu quero com esse emagrecimento? Mudar os hábitos é a peça principal, a chave fundamental para que você consiga resultados para sua vida. E quando eu falo mudança de hábitos, não é simplesmente comer melhor, não é simplesmente fazer atividade física, mas principalmente mudar os padrões de pensamento, que na verdade é você entender como funciona a sua mente, você incorporar novos comportamentos e aí você de forma tranquila, sem sofrimento, sem achar que precisa passar fome e se matar na academia, você consegue resultados incríveis. Essa mudança de ambiente deixou mais bela. Ai, obrigada, Vanessa. Eu acho que essa coisa, né, de estar no interior, aí você acorda com passarinhos, você dorme bem, não é a vida estressada da cidade, né? Tudo isso afeta. Vocês viram como uma mudança de ambiente, às vezes, muda a sua energia, muda a sua disposição. Então, tudo isso afeta. Todos nós estamos conectados e você estar conectada com a natureza é também uma ótima forma de você acalmar a mente, né? E você tá mais tranquila para você pensar claramente. Bela professora, será que é isso? Bela prof? Olá, André, prazer estar com você. Ai, que seja muito bem-vinda, eu não te conhecia aqui. Zenilka, vão entrando, gente. Então vamos ao seguinte, eu vou começar, mas eu quero que todo mundo já compartilhe essa live com o máximo de pessoas, porque a gente vai falar de um assunto muito importante e eu vou ter uma convidada especial, né, que é a minha coach. Eu vou primeiro fazer a aula sobre o assunto de hoje, que vai ter a continuação amanhã, às 8h08. A gente vai dar, né, a nossa penúltima live desse Desafio Magno em 2020. E aí eu quero chamar a minha coach, que ela tá aqui, eu tô aqui com ela, né? Não é ela que tá aqui, eu de emagrecimento e tá sendo muito legal e eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais de perto como ela tem passado esses dias e como é importante o acompanhamento, como é importante uma mentoria, como é importante você não só pegar um conteúdo pronto e você consegue resultado, consegue, mas quando você tem uma pessoa ali te acompanhando é muito melhor. Então vamos lá, vamos começar nosso assunto de hoje. Hoje eu quero só lembrar, né, que a gente começou ontem nosso desafio, né, de 4 quilos em até 10 dias. A gente falou sobre, ontem não, na quarta, né, inteligência emocional, que é a habilidade do século XXI. A gente falou dos 4 pilares da inteligência emocional e as 12 competências emocionais. Então é importante a gente saber qual delas a gente precisa desenvolver, né? E por que, né, aprender isso no seu emagrecimento, né, no meu emagrecimento? Por que eu preciso aprender isso? Porque se a gente não entender que a nossa mente, ela às vezes nos atrapalha quando a gente tem uma mente muito acelerada, uma mente que está sempre se preocupando, uma mente que eu não consigo dominar os pensamentos e eu tenho pensamentos muito negativos, né? O que acontece? Eu acabo me sabotando. Se fosse simples assim de você pegar uma dieta pronta e aplicar, ninguém estaria acima do peso, né? Ninguém emagrece para ter bem-estar. As pessoas emagrecem porque chega uma hora que a dor de estar acima do peso é maior do que a vontade de comer. Ninguém emagrece para ser saudável, porque fosse assim, não, ninguém estaria doente. Muitas pessoas teriam se cuidado sempre. Então a gente come pelas emoções, a gente come porque tem uma mente acelerada, a gente come porque não está conseguindo fazer a gestão das nossas emoções e os pensamentos estão desenfreados aí. Então a gente se torna mais negativa, a gente se torna refém, né, da nossa mente. E é como se a gente estivesse preso numa armadilha. E o que eu quero trazer para vocês é que existe sim um caminho, e não é só um caminho, existem vários caminhos para você chegar no seu resultado. O que eu estou trazendo aqui é um caminho. O caminho que eu apliquei para mim, aplico para os meus clientes, aplico para as minhas alunas e é o que tem dado mais resultado. E é um resultado rápido, é um resultado que é tranquilo, leve de levar e até prazeroso. Porque uma das dificuldades que as pessoas mais têm, elas querem começar um processo de emagrecimento e elas já têm uma ideia pré-estabelecida de que vai ser sofrido, vai ser doído, e eu não quero passar por isso, porque ninguém quer passar por um processo de emagrecimento. Ninguém quer, a pessoa quer o resultado.
Só que o resultado ele tem que passar por uma jornada. Só que essa jornada não pode ser sofrida. E eu não quero que ninguém sofra no processo. Eu quero que, na verdade, seja uma jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, elevação da autoestima e, principalmente, né, que você se sinta feliz porque você está se desenvolvendo. E aí, né, como a gente vai para a próxima etapa do 8º hábito do Mente Magra Sempre, que é se realizar, é você realizar os seus sonhos, né? Porque afinal de contas, se você está comendo hoje, é porque de alguma forma você se abandonou e abandonou seus sonhos. Eu quero falar para vocês, introduzir, não sei, alguns talvez já conheçam esse termo, né? Outras pessoas talvez nunca ouviram falar, que a gente vai falar sobre a muvuca, né? O que é essa muvuca? Muvuca, tem gente que acha que é aquela baguncinha básica, né, da vida. Mas é mais ou menos isso, mas não é isso que eu quero falar. Muvuca é um acrônimo, palavras, né, que formam uma palavra, e eu vou explicar o que cada termo quer dizer, né? Então, na verdade, não é muvuca, mas M-U-V-U-C-A. E eu vou falar o que cada palavra significa. Antes, eu quero explicar o que é o VUCA, mundo VUCA, porque nos anos 90, esse termo ele foi começado a ser usado e aí ele se disseminou, né? E aí a gente vai entender o que significa. VUCA, na verdade, é em inglês, tá? Ele significa volátil, né? Uncertain, que é de incerto, né? Complexo e ambíguo. E aí, o que quer dizer isso? Então, pensando assim, ó, que a gente está vivendo num mundo volátil, ou seja, tudo muda muito rápido, né? A internet é um ambiente volátil. O gás é um ambiente... Não, o gás não é um ambiente, né? O gás é um componente que é volátil, ele se dissipa no ar. Então, é algo que você não consegue pegar, é algo que está mudando, é algo que está ali, existe, mas você não consegue pegar na sua mão, né? Uncertain, ele é uma coisa incerta. Hoje a gente está vivendo uma incerteza e talvez hoje a gente está conseguindo entender o que é essa incerteza, porque antes as pessoas tinham uma ideia de que o mundo era sempre do mesmo jeito, que as coisas iam se manter do mesmo jeito. E a gente percebeu esse ano que é uma incerteza total. A gente pode estar um dia em casa, outro dia a gente está recluso, outro dia a gente está confinado. Então a gente não tem mais certeza de nada. E nunca teve. Na verdade, esse acrônimo ele foi criado, a primeira vez que foi falado sobre isso foi em 1987. E já se falava desse mundo VUCA. Só que muitas pessoas não têm esse conhecimento e aí, de repente, se depara com uma pandemia e ficam... meu Deus, e agora o que eu faço? Mas uma pessoa preparada, uma pessoa com a mente pronta para isso, ela não vai se abalar. Por que muitas pessoas conseguiram sair dessa pandemia ou estão nessa pandemia bem e outras pessoas estão atropeladas, estão se sentindo esmagadas, estão se sentindo inseguras? Porque estão contando com uma coisa que não tem como pegar, não é mensurável. Então, essa incerteza trouxe esse estado de, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Mas se você se conhece e se você sabe do que você é capaz, você não fica melindrado com esse tipo de situação. Complexo, né? O que é esse complexo? As coisas estão acontecendo o tempo todo, né? E a gente está no mundo global, ou seja, as informações elas acontecem pra gente, né? Tem várias situações que a gente tem que entender, várias informações que a gente tem que assimilar e a gente tem que organizar tudo isso dentro da nossa cabeça para que a gente consiga levar a nossa vida da forma que a gente escolheu. Então, o mundo, ele é multidisciplinar. Às vezes a pessoa quer emagrecer e ela só está preocupada com o corpo, mas ela não entende que a mente dela afeta, a energia dela afeta, os relacionamentos dela afetam e aí ela fica sempre presa naquela aquele hábito de eu emagreço, eu pego uma dieta, eu vou no nutricionista, eu vou num preparador físico, eu vou na internet, eu pego ali umas dicas, eu aplico na minha vida, tenho resultado, mas não é o resultado todo que eu queria, aí eu não sei por que eu não consigo ir até o final, eu não sei por que eu não consigo finalizar o processo, eu não consigo ter o resultado que eu desejo, eu só consigo um resultado medíocre. E aí eu volto para o peso inicial, ou pior, eu engordo mais ainda. Então, entender que tem uma complexidade ali que você tem que conhecer, você tem que entender. E aí tem a parte
ambíguo. O que que é ambíguo? São várias verdades ao mesmo tempo. A gente tem acesso à internet na nossa mão, né, na palma da nossa mão, com muitas verdades, muitas informações, e a gente se sobrecarrega pela informação e não consegue juntar essas informações e fazer uma análise ou crítica e dizer se isso cabe ou não. Então a gente acaba fazendo muita coisa e não consegue mais perceber o que é certo, o que é errado, porque são várias verdades. Eu trazer aqui para você um tipo de emagrecimento é a minha verdade, é um caminho, mas tem um outro, tem da cicrana, tem da beltrana, só que você vai ter que escolher um caminho. Quando você tenta pegar um pouquinho de cada um, deixa eu adaptar aqui, deixa eu fazer de um jeito, mas você não estuda sobre o assunto, o que vai acontecer? Você vai ficar mais perdida, mais confusa, e aí vai ser uma coisa que não tem fim, né? Você não vai conseguir chegar no resultado. Então, por isso que eu trago uma metodologia. Então, entender isso. Então, vamos lá, falar sobre o que é o M, né? Porque eu falei do mundo VUCA, agora eu quero falar do MU, né? O MU VUCA. Porque na verdade é assim, né? MU VUCA. Falei do VUCA, agora eu vou falar do MU. O que é meaningful? Meaningful é um senso de propósito, né? É um sentido do que fazemos. As pessoas estão buscando sentido nas coisas. Elas não querem mais viver uma vida fazendo coisas sem sentido, como a gente poderia falar, né? Elas querem ter um propósito. Por que as pessoas estão perdidas? Porque elas estão vivendo uma vida sem propósito, sem saber por que estão nessa vida, qual é a existência, né, delas, qual é o sentido, mesmo que a pessoa seja dona de casa, ela não trabalha, qual é o sentido dela estar cuidando da casa e se sentir bem sendo isso, fazendo isso. E a outra coisa é universal, né? O impacto global que isso tem. Se a gente está num mundo globalizado, as nossas ações elas vão ter um impacto, e pode ser um impacto social ali no seu ambiente, ou se você tem, como eu, uma responsabilidade hoje que eu falo com pessoas, né, no Brasil inteiro, e eu tenho até clientes fora do Brasil, então eu já tenho um impacto global. Várias pessoas já me conhecem, já conhecem meu trabalho, já conhecem Mente Magra Sempre. Então a gente tem um sentimento, né, de que todas as nossas ações elas estão interligadas. Então é importante vocês entenderem que a gente está vivendo hoje um mundo muvuca. Então a gente está buscando propósito, a gente tem impacto sobre as pessoas, pode ser de forma mais digamos assim, regional, né? Ou na nossa sociedade, na nossa família, vai ter um impacto, ou pode ser uma coisa maior. A gente está vivendo mudanças rápidas o tempo todo, então é importante que a gente entenda essa volatilidade, né? Que as coisas estão mudando e eu preciso acompanhar, eu preciso me adaptar e eu preciso principalmente não ter medo dessas mudanças. Eu preciso simplesmente seguir. E quanto mais eu me conheço, mais eu tenho segurança de que eu dou conta dessas atividades, dessas mudanças, dessas coisas que estão acontecendo. Agora, se eu não me conheço, eu paraliso, eu fico com medo. Então, o autoconhecimento é importante. A imprevisibilidade, né, um uncertain, né, de incerto. Então, tudo é incerto. Nunca foi certo, nunca foi previsível, nunca foi linear. A gente tem ao longo da vida, e daí se você olhar a história, você vai ver que sempre teve altos e baixos, teve crises, teve doenças, teve guerras, teve uma série de coisas. E não sei em que momento que as pessoas começaram a achar que tudo era previsível, nunca foi. E multidisciplinar, né? Essa coisa da complexidade, né, do mundo. É complexo sim viver, mas não precisa ser difícil. Complexidade não necessariamente tem que ser difícil, porque se você não está entendendo alguma coisa na sua vida, você tem como procurar ajuda, né? Existem profissionais que vão te levar para um outro nível e também vão ajudar a ver a vida com mais simplicidade, né? E a ambiguidade, que são várias verdades ao mesmo tempo. Então eu quero trazer para vocês, agora pensando, né, que você já entendeu sobre esse mundo VUCA, eu quero trazer para você essa questão que eu já falei, né, da pirâmide de Maslow, que na verdade ele veio da administração, isso, né, é um conceito da administração, que é a pirâmide das necessidades de Maslow. E aí é muito legal ver que há algum tempo, né, o que acontecia? A gente tinha como base da pirâmide as nossas necessidades fisiológicas. Então, respiração, comida, água, né?
sexo, sono, as necessidades biológicas e fisiológicas do nosso corpo. A gente tem essas necessidades, elas são primárias, ou seja, já vem com a gente. A gente não tem como viver sem dormir, sem comer, sem tomar água, sem fazer sexo. Não, sem sexo até é discutível, né? Mas você entendeu, né? É a nossa base. E aí depois, quando a gente tem essas necessidades supridas, a gente vai subindo na escala da pirâmide, ou seja, depois das necessidades básicas vem a necessidade de segurança, ou seja, a gente tem que cuidar do nosso corpo, então a gente não se coloca em risco, a gente não faz nada para, por exemplo, de perigoso, né? Por exemplo, passar pelo fogo ou de repente entrar no mar sem saber nadar ou numa piscina funda sem saber nadar. A gente preserva o nosso corpo, né? Depois a gente vai preservar a nossa existência através do emprego ou, né, da subsistência. A gente precisa, né, para comprar comida, então a gente vai cuidar dessa segurança, da nossa família, né, também, da nossa saúde. A gente quer esse cuidado, a gente precisa ter essa segurança de que a gente está bem, né? Então isso já é uma outra nível da capacidade que a gente precisa desenvolver. Depois, quando a gente já tem isso, né, suprido, a gente vai para o próximo nível, que é de amor e relacionamento. Todo mundo quer conexão, amor e conexão. Todo mundo quer se relacionar, seja com amizade, seja com a família, seja um relacionamento afetivo. Isso é básico, né? É instintivo, é primitivo. Só que eu só consigo me relacionar se eu tô me sentindo bem, né? Eu até posso ter um relacionamento, mas não vai ser um relacionamento pleno. Porque se eu tô me sentindo insegura, se eu não gosto do meu corpo, se eu não me sinto à vontade, como que eu vou realmente ser a minha melhor versão para me relacionar com outras pessoas? Então, a forma como eu também estou com o meu corpo vai impactar os outros relacionamentos. Então, eu preciso primeiro suprir as minhas necessidades básicas, minhas, para depois eu suprir outras necessidades. Depois, nessa escala segundo, o Maslow, ele diz que a gente vai entrar no próximo nível, a próxima camada, que é a autoestima, confiança, né? Aí eu tenho aí entra meu questionamento, né? Eu acredito que a autoestima, ela vem logo depois das necessidades básicas, mas isso é a minha interpretação. Por quê? Porque, afinal de contas, se você já tem basicamente tudo que você precisa, casa, comida, você tem um conforto, você tem saúde, você tá com as suas necessidades já básicas supridas, você tem que ter autoestima para se relacionar com as outras pessoas. Então eu colocaria isso antes mesmo até dos relacionamentos, né? Porque daí sim, você vai estar pronto e vai estar inteiro para um relacionamento. E muitas vezes a pessoa está chegando num relacionamento de forma assim, sabe, precisando de alguém, com aquela sensação, eu preciso estar num relacionamento, eu preciso de alguém para ser feliz. E a gente sabe que não dá para construir um relacionamento quando você precisa do outro, quando você coloca essa imposição para ter um relacionamento. A gente não precisa ou não deveria precisar de alguém, a gente é inteiro. Então, para entrar no relacionamento, eu tenho que já ter construído a minha autoestima, tá? Mas eu trouxe aqui o que já é usado normalmente, né? Mas eu trabalho de forma diferente. Eu trabalho primeiro, você tem suas necessidades básicas, e vocês têm. Afinal de contas, se você está aqui comigo assistindo essa live, você tem internet, você tem um celular, então quer dizer que você tem uma casa, provavelmente, ou você tem comida, né, na sua casa, você tem condições de pagar uma internet, então você tem a base já. E aí eu entraria com autoestima para você encontrar o corpo dos seus sonhos. Encontrar no sentido, você vai construir esse corpo, né? Não vai acontecer como mágica. E aí depois entra no 8º hábito do Mente Magra Sempre, que é a realização pessoal. Esse é o topo da pirâmide. Ele tem que ser o último, porque tudo é uma construção do ser, do fazer e do ter. Então eu vou, aí sim, quando eu tenho todas as minhas necessidades supridas, eu vou para a solução de problemas, eu consigo ser criativa, eu consigo realizar os meus sonhos, eu consigo realmente
entender, né, como que funciona a vida e eu consigo colocar em prática os meus sonhos, os meus planos. Eu não dependo que aconteça alguma coisa externa. Eu sei que depende de mim. Eu sou autorresponsável. Eu me coloco responsável pela autoria, né, do que vai acontecer na minha vida. E aí sim eu sou protagonista da minha história. O que está acontecendo agora é uma inversão dessa cadeia, dessa pirâmide, né? O que as pessoas estão fazendo é o contrário. Elas colocaram que hoje a base da pirâmide não é mais essa parte da fisiologia física, mas as pessoas colocaram como a internet, até cortou aqui, mas internet, ou seja, a internet virou o principal. As pessoas já acordam com o celular na mão, elas já entram com o celular ali, ou como se fosse uma extensão do braço delas. Então elas já se conectam com o mundo exterior e aí elas começam a ter um monte de problemas e começam a querer resolver e ficam angustiadas e vem notícia e se conectam com aquela energia, e se conectam com aquela notícia e discutem e debatem e deixam de viver a vida delas. Então o que acontece? Eu tenho uma rede social na minha mão, ou a internet, ou né, a notícia, e aí eu me envolvo com o que está acontecendo lá fora. Que nem aconteceu com esse caso da menina que teve esse negócio do estupro culposo, né? E aí as pessoas ficaram tristes e abaladas e chocadas. E aí eu fiquei observando exatamente quais eram os comentários nos grupos. E aí eu fiquei pensando, gente, isso acontece todo dia. Isso acontece toda hora. Mas aí a pessoa pega um caso, porque a pessoa é mais famosinha, e aí leva pra vida e sofre. Só que o quanto você pode ajudar sofrendo, você vai conseguir ajudar essa pessoa? Você vai conseguir realmente fazer algo útil? Ou você está simplesmente se conectando com uma energia que vai me colocar para baixo, vai me afastar dos meus sonhos, vai me deixar sem energia para cuidar das minhas coisas? Então vocês têm que ver o quanto eu coloco de informação na minha mente que está realmente afetando os meus resultados. Porque as pessoas acham que emagrecimento é só o que coloca na boca. Sim, 80% do que vai acontecer é o que você come, para você ter o resultado que você quer. Mas se eu tô ansiosa porque eu vi uma notícia, se eu tô com medo porque eu vi uma notícia, se eu tô preocupada porque eu vi uma notícia, o que vai acontecer? Vai aumentar o meu nível de ansiedade, de estresse, o meu cortisol vai subir e eu vou emagrecer? Não vou. Eu vou engordar. Porque se eu não estou bem emocionalmente, se eu não tenho força suficiente para ler uma notícia e ficar bem, eu não estou dizendo que você tem que concordar com a notícia, não estou dizendo que você não vai ficar solidário. Lembra? Uma das competências, né, da inteligência emocional é ter empatia. Sim, você fica chateado, você fica triste por uma coisa que você viu, mas isso não pode te afetar a ponto de você se desanimar, você se desmotivar. E o que acontece é isso, né? Aí a pessoa... Eu tenho uma cliente ontem não, quarta-feira, eu fui pro atendimento e ela tinha visto a notícia e ela ficou o dia todo debatendo sobre esse assunto e ela estava desanimada. E eu conversando com ela, ela falou assim, eu fiquei meio fora do meu ritmo aqui por causa dessa notícia. O quanto essas notícias estão abalando você? Então é isso que as pessoas não estão entendendo. Elas estão querendo assimilar cada vez mais o que está lá fora, porque elas querem ser informadas, elas não querem passar por uma pessoa que não sabe do que está acontecendo, sendo que essa informação ela não é possível reter por muito tempo, você está só se sobrecarregando, e ela tem a duração de 4 horas, ou seja, a internet tem um volume muito grande de informações, só que a gente só consegue reter por 4 horas. É lógico que um assunto que fica sendo debatido o dia inteiro e por dias, isso você vai manter. Mas o quanto energeticamente você está sendo levado por isso. Um assunto que não diz respeito à sua vida. Você está levando para a sua vida uma energia, um sentimento que está te intoxicando além daquilo que você come.
Então, preste atenção sobre isso. Um dado muito importante que a Organização Mundial da Saúde, né, fez. O Brasil é o país com o maior número de ocorrências de depressão da América Latina. Ou seja, por que será que as pessoas estão tão deprimidas? Por que será que as pessoas estão cada vez mais buscando drogas, ou buscando sexo, ou buscando comida para apagar, né, uma dor, ou de repente aliviar uma dor? As pessoas estão buscando externamente alguma coisa para aliviar um vazio que tem aqui dentro. Então, na verdade, elas buscam, sim, lá fora. E cada vez mais. E aí nunca é o suficiente. Nunca tá bom o suficiente. Então, entender que você que está criando essa depressão o tempo todo. A depressão, muita gente chega aqui no Mente Magra sempre falando: eu tomava muitos remédios e agora não tô tomando mais, porque eu tô entendendo que eu tava muito pra fora, olhando pra fora e deixando de cuidar de mim. Por que a pessoa de repente começa a parar de tomar antidepressivo? Porque começa a se cuidar, porque começa a tirar coisas que não fazem sentido na vida. Porque quem disse que tem que ficar consumindo esse tipo de material? Quem que falou isso? Então, são crenças que a gente tem. 4,4% da população mundial está depressiva. Ou seja, 4,4% é muita gente com depressão. E o que é pior ainda, o Brasil, ele tem 5,8% de pessoas com depressão. Então, isso é muito comum. Né? Então as pessoas estão realmente agora na pandemia, o aumento de depressão, de suicídio. O que isso tem a ver com emagrecimento? Se você está triste, se você está para baixo, como que você quer entrar em ação e fazer as coisas que precisa para emagrecer? Como que você vai ter força para realmente ser uma pessoa que vai buscar cozinhar, fazer coisa legal, fazer atividade física? Não vai conseguir. Então você tem que começar a rever realmente como que está o teu estado emocional, né? Olha só, o país... eu fiz uma pesquisa aqui no Mente Magra sempre para saber qual era a dificuldade de vocês para o emagrecimento e foi a ansiedade, o campeão. E o país está com 9%, ou seja, quase 10% da população é ansiosa. Se a gente pensar que o Brasil acho que tem 200 milhões, gente, eu sou péssima de contas. São 20 milhões de pessoas praticamente. Caracas, imagina quase 20 milhões de pessoas com depressão. É muita gente, né? E aí com ansiedade, né? Porque a ansiedade em exagero, ela vai se tornar uma depressão no futuro, né? Então por isso que você tem que trabalhar com isso. A depressão cresceu 18% em 10 anos. E é a doença mais incapacitante do mundo. Por que ela é incapacitante? Porque você não consegue entrar em ação quando você está depressivo. Tem vários níveis de depressão. Uma tristeza não é uma depressão. Uma pessoa está melancólica, triste, não é depressão. Mas se você, de repente, está sentindo esse estado de tristeza por um tempo muito longo e você não consegue fazer algumas coisas simples, não tem vontade e força para entrar em ação de coisas muito básicas, talvez você esteja em depressão. Porque a depressão não é aquela única pessoa que fica de cama. Acho que essa frase não ficou muito bem formulada. Deixa eu fazer de novo. A depressão, talvez você pense assim, é uma pessoa que está de cama e que não consegue fazer nada. Não. Eu era uma depressiva que trabalhava, que saía pra vida, fazia as coisas, mas eu tinha pensamentos suicidas, eu tinha uma tristeza absurda, eu não tinha vontade de sair com pessoas, de estar com as pessoas. Eu trabalhava porque eu precisava me sustentar, mas quando eu estava em casa, eu queria ficar só fechada no meu quarto, não queria interagir com ninguém. Eu estava sendo funcional, então quem olhava de fora achava que eu não tinha depressão. Mas só eu sabia, todas as vezes que eu tentei me matar. Então, o quanto, né? Então, eu vou começar a avaliar. Será que você não precisa de ajuda? Porque se você acha que o problema está no seu corpo, mas você não consegue nem fazer as comidinhas gostosas que a gente fala, não consegue pegar uma lista de alimentos e colocar na prática, não consegue fazer atividade física, não tem vontade, não tem ânimo, tem desânimo o tempo inteiro.
E é isso. Então, começar a perceber. E aí eu queria trazer dois exemplos de garotas MMS que acho que até a Vanessa tá aqui. Deixa eu abrir aqui os comentários, né, pra saber o que vocês estão achando. Olha só, a Vanessa, olha só, ela tava, gente, não dá pra acreditar que é a mesma pessoa, né? Então, funciona, mente magra funciona. A Eli também tava cheinha, agora ela já tá no peso ideal, toda diva, feliz, porque ela atingiu o peso ideal. Então, na verdade, você só precisa fazer o que precisa ser feito. E aí tem que se conhecer, tem que entender que esse mundo ele exige mais da gente. Para viver nesse mundo, eu tenho que desenvolver algumas habilidades. Para eu emagrecer, eu tenho que desenvolver algumas habilidades para que eu consiga lidar com as minhas emoções, para que eu consiga sobreviver a essa pandemia melhor do que quando